Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa, o Varela Torres, Momento Jurídico. Tema de hoje, holding patrimonial. Gente, olha só, esse tema é um tema muito inovador, né? Que tem conquistado aí inúmeros empresários. Mas o que vem a ser essa holding patrimonial, né? Muitos acreditam se trata aí de uma blindagem patrimonial. Outros acreditam ser um simples planejamento sucessório. E no programa de hoje, né, iremos esclarecer essas dúvidas sobre essa nova modalidade empresarial, tá bom? Olha só, assimila-se a integração do holding, no que se refere a ordenamento jurídico, a partir da lei das SA, tá certo? E para poder tratarmos a respeito aqui desse tema e tirar todas as suas dúvidas, estará conosco aqui a doutora Ana Carolina Feitosa. Ela é advogada e especialista aí em Direito Civil pela Escola de Direitos Humanos, tá bom? E pós-graduanda em Direito Empresarial pela Faculdade Legale. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer ter você aqui conosco pela primeira vez. Obrigada, doutor. O prazer é todo meu. É muito gratificante ter essa oportunidade aqui. Para mim é uma honra estar falando sobre algo que eu amo, que é o direito, e em especial sobre holding patrimonial. Gente, é um tema aí muito intrigante, né? Então, você que nos assiste, tá certo? Vale a pena você permanecer até o final para que você possa aprender e, quem sabe, você montar aí a sua holding também, tá? Vamos aqui ao texto de lei. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 1º. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio. Parágrafo 2º. O Estatuto Social definirá o objeto de modo preciso e completo. Parágrafo 3º. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Ainda que não prevista no Estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Gente, preste atenção, você vai aprender bastante, tá certo? Temos aqui diversas perguntas que foram feitas aí pelos nossos telespectadores que enviam para a gente a respeito do tema, quando a gente divulga durante a semana aí, tá bom? Doutora, a primeira pergunta, eu acho que todo mundo está em casa querendo saber o que é essa tal de holding, né? Bom, holding vem do termo jurídico do inglês, to holding, que significa proteger, assegurar. E é justamente isso que uma holding patrimonial busca. Então, vai ser a instituição de uma empresa jurídica que não tem atividade operacional, cujo objetivo principal é organizar em um só lugar, em uma só empresa, todos os bens. Então é muito vantajoso para quem tem várias empresas, vários ativos, ou então para alguns pais que possuem muitos bens e já se preocupam antemão de deixar bem dividido as cotas, as ações das suas empresas antes da sua morte para os seus filhos. Sem contar que também tem outra vantagem. Quando eles fazem essa holding, tem como eles já usufruírem da holding. Então, pode aumentar o patrimônio, até multiplicar, dependendo da gestão. Com isso, a gente tem que concluir que a holding não é só para proteger um patrimônio, mas pode ser também, dependendo da organização, e aí precisa de um bom advogado para instruir, um bom administrador pode multiplicar em muito os seus ativos. E quem é que pode constituir uma holding? Então, não há um gênero específico. A gente fala que qualquer pessoa que tenha capacidade civil determinada em lei pelo direito civil pode constituir uma holding. Só que aí, o que vai diferenciar? Se você deve ou não. Por isso que é tão importante a figura do advogado e do contador. É ele que vai falar, é o melhor para você ou não? Porque, vamos supor, se você tem uma empresa somente e você, doutor, eu quero constituir uma holding para proteger os meus bens. O que eu vou te falar? Calma, porque talvez você vai ter mais gastos do que uma boa vantagem. Para vocês terem uma ideia, a holding patrimonial ela pode ser constituída em duas espécies, ou por sociedade anônima ou por sociedade limitada. Antigamente também se fazia muito através de EIRELI, mas hoje não é uma prática muito usual. Quando você faz a holding pela sociedade anônima, você tem inúmeros gastos, como o registro da empresa, você tem que pagar o advogado, pagar o contador, a carga tributária. E também tem um valor muito alto que você paga a título de publicação da sociedade anônima, ou seja, não é tão vantajoso. Na sociedade limitada já é vantajoso porque não tem essa taxa de publicação.
Logo, você tem que, não é só buscar essa proteção patrimonial, mas sim verificar, será que isso vai ser benéfico para mim? Alguns pais, doutor, também procuram para já fazer o planejamento sucessório. Só que ele pode acabar tendo ainda mais gastos do que fazer, por exemplo, uma doação ou um testamento, que são outras duas formas de planejamento sucessório familiar. E a gente está falando aqui de holding patrimonial, mas a Sim. gente tem conhecimento que existem outros tipos de holding. A gente consegue trazer quais são os tipos de holding, o que é que significa cada uma delas para o nosso telespectador? Conseguimos sim. Primeiramente, eu vou falar do que é muito falado e reconhecido no geral. Se fala que tem holding familiar, holding rural e holding imobiliária. Só que essa não é a classificação trazida pela doutrina, essas são espécies. A classificação que eu vou trazer são de 7 gêneros de holding. Então a gente tem a holding pura, que é quando você tem cotas ou ações de uma ou mais sociedades. Essa holding pura ela pode ser subdividida em outros 2 tipos de holding, que é a holding de controle e a holding de participação. A holding de controle é quando você controla aquela holding quem tem mais ações. Já a de participação não importa a quantidade de ações que você tem. O que vai importar é a titularidade de cotas ou ações em outra sociedade. Já a holding administrativa é quando você tem várias empresas e quer juntá-las, organizá-las em uma empresa só. Até porque com isso você também tem aí o bônus de reduzir a carga tributária que teria sobre todas essas empresas. A holding mista é quando você tem tanto a titularidade de cotas e ações em sociedades, como também você exerce a atividade produtiva de administrar aquela holding. Temos a holding patrimonial, que ela é exclusivamente detenção de bens, vai juntar só os bens, o que é muito usado na holding familiar, né? Então é essa classificação. E temos também a holding imobiliária, que é exclusivamente para patrimônios imóveis. Como eu falei aqui, por exemplo, na questão de holding familiar, ela vai se adequar na holding mista e na holding de administração. Então, usualmente a gente fala muito em holding familiar, holding imobiliária, holding rural, mas a classificação real é a que eu trouxe aqui anteriormente. Então, assim, tem que fazer realmente um estudo prévio para poder entender o que é que seria essa questão. Muita gente se associa o seguinte, eu tenho uma família, eu tenho um patrimônio, vou usar a holding familiar, né? Outros, existe ali uma composição ali de bens, ele aluga esses imóveis, aí tributa 27,5% pessoa física. E ele quer poder dar um jeito de poder mudar isso. Então já seria considerado direto para uma holding imobiliária. São muitos segmentos, né? Se a gente pudesse trazer alguns conselhos para o nosso pessoal, como é que a gente poderia classificar? Olha só, às vezes assim seria o seu perfil para uma holding familiar, dessa forma para um perfil de uma holding aí, a imobiliária. A gente conseguiria trazer? Conseguiríamos sim. Vamos supor, você é um patriarca e você possui muitos bens. Tantos bens que às vezes você tem dificuldade até com relação à administração destes bens. E você já planeja, já pensa na questão da sucessão, ao mesmo tempo que você está vendo uma carga tributária altíssima sobre todos esses bens ou sobre todas essas empresas. Se você viesse falar comigo, eu te instruiria sim a construir uma holding familiar, porque com isso você traria só benefícios, como a diminuição da carga tributária e outro benefício que eu falo muito, principalmente quando é familiar, você evitaria muitos transtornos. Por quê? Quando você não faz um planejamento sucessório, como exemplo a holding, vai acontecer o que com a sua família? Ela vai ter que fazer um inventário. Um inventário em si de TBI e TCMD, a família vai ter que pagar custas judiciais, custas extrajudiciais, sem contar também da questão emocional, que vai ter aquela carga, sempre vai ter que estar lembrando no processo de como agir, de como fazer, lembrar, eu perdi aquele parente, ou então eu não posso mexer no valor de patrimônio porque está bloqueado enquanto não terminar o inventário. Isso quando não há brigas entre os familiares, que infelizmente acontece. Comum, né? Ainda mais quando tem um número grande de bens. Ou seja, se você fez o planejamento sucessório, além de você usufruir enquanto está vivo, porque se você fizer uma boa administração dentro da holding, você vai ter frutos, lucros, quando vier o falecimento, seus filhos já vai estar tudo dividido de como é que vai ser. O que cabe a cada um. Quem é administrador, quem é só sócio, quem tem cotas, quem tem atos de empresas, vai ficar bem dividido. Então, isso traz uma maior tranquilidade. Agora, quanto ao imobiliário, a gente tem que ter um cuidado, porque tem que ter um registro no CRES, para poder fazer
transições de compra e venda de imóvel, tem que estar tudo registrado para posteriormente você, na verdade, não ter um problemão do que uma solução. Mas também é muito possível, principalmente quando você possui muitos bens e quer juntá-los unicamente em um só lugar. Eu falo que o principal foco, a principal intenção da holding é justamente de organização, né? Você vai estar ali tudo num só lugar, você vai estar administrando tudo, vendo os lucros e além da carga que vai ser bem reduzida, os custos serão mais reduzidos também. Essa holding imobiliária tem que ter algum corretor que compõe esses sócios dessa holding? Então, eu falo que se você tiver um advogado imobiliário que entenda bastante, não é necessário, porque ele vai conseguir te instruir como fazer o procedimento administrativo junto ao Cresce. Agora, se você não tem, o mais interessante é você realmente contratar um corretor que vai te auxiliar. Tá. Tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, ó, quem pode auxiliar na construção de uma holding, você falou até parte, e como na prática é concretizada esta vantagem tributária? Certo. Então, tem que ter muito cuidado, porque o holding é um tema que está muito em voga. Se fala muito. E muitas pessoas têm procurado com um intuito um pouco equivocado. Eu quero só diminuir minha carga tributária. A primeira coisa que tem que entender é que não só para isso que a holding serve, tá? Ela serve principalmente para proteger o seu patrimônio. E aí, às vezes, você possui uma empresa com poucos bens e vai num advogado, e o advogado que não sabe muito, mas como é um tema em voga, acaba falando, não, vamos fazer uma holding. Você vai acabar tendo um custo maior do que uma redução, que é o que você realmente procurava. Então, tem que ter muito cuidado para procurar um advogado que realmente entenda da holding, né? Como que você vai fazer, qual é a melhor forma de fazer, como vai ser o seu contrato social, porque no contrato social que vai estar todas as cláusulas, né, específicas do que pode vender, o que não pode vender, o que pode transmitir. E também eu falo que é muito bom você ter um contador de confiança também, porque ele que vai fazer todos os cálculos, a questão da tributação, então tem que ter muito cuidado com esses profissionais que você procura. Quais são as cláusulas assim, que a gente tem que tomar cuidado, já que você citou do contrato social? O que é que você poderia trazer para a gente aí, às vezes de forma resumida, essas cláusulas que são necessárias de estar contidas no contrato social de uma holding? Sim. A gente fala que tem as cláusulas que são as mais vantajosas dentro da holding, que são a de impenhorabilidade. Então, nenhum bem que vai ficar contido na holding pode ser objeto de penhora. Independente se a pessoa que está ali constituída fez dívida de fora, ainda mais se for dívida como pessoa física ou com outras empresas, não vai ser aplicado ali. Os credores não poderão tomar os bens que estão ativos dentro da holding. Tem também da inalienabilidade, ou seja, você que é pai, mãe, quer já fazer o planejamento, mas não quer que seus filhos vendam os bens, já começa a depredar, você pode colocar essa cláusula, eles não poderão vender enquanto não chegar o momento, né, de permissão. A gente tem também da incomunicabilidade, esse é o que eu acho mais interessante. Independente do seu regime de casamento, se tiver essa cláusula, seu esposo não vai fazer jus ao patrimônio que está resguardado ali dentro da holding. Muita coisa importante a respeito desse tema. Nosso tempo voou aqui, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu tenho última pergunta para a doutora, que diz o seguinte, ó, qual a sua visão aí sobre a atualização da holding, quais cuidados devem ser tomados no que se refere à Constituição? Faz um fechamento desse tema com chave de ouro para o nosso telespectador ele poder dizer, estou craque agora no tema aí de holding. A holding pode ser muito proveito, desde que você faça com uma pessoa realmente capacitada para te instruir e caso você cumpra todas as necessidades. Agora o que eu falo? Infelizmente no Brasil as pessoas veem a advocacia como forma não preventiva, então procuram um advogado só quando tem um problema. E a holding, para você aproveitar ela ao máximo, tem que ser procurada, feita antes desse problema chegar. Só assim você vai realmente conseguir uma diminuição de carga tributária, uma organização eficiente e uma multiplicação dos seus bens. E os cuidados é o que eu falei anteriormente. Tem que ter cuidado com o profissional que vai realizar isso para você. Ok, gente. Agradeço aí a sua audiência. Foi muito bom aí ter você conosco mais uma vez. Doutora Carol, muito obrigado. Obrigada. Espero que volte aí mais vezes, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima.